Vamos falar sobre mensagens subliminares e propaganda subliminar? Você está no canal Investidor Cético, eu sou o seu host André Massaro e nesse vídeo nós vamos falar menos sobre o investidor e mais sobre o cético. O canal O Investidor Cético tem vários objetivos, mas o principal objetivo é ser um espaço de pensamento crítico e se contrapor a mitos e dogmas, em particular mitos e dogmas em um contexto de investimentos. O que não significa que a gente não possa falar sobre mitos e dogmas em um contexto mais amplo. E existem muitos mitos e dogmas que já foram desmentidos ou refutados, mas ainda assim algumas pessoas insistem em acreditar. Quer ver alguns exemplos? Você já ouviu aquela história de que a gente só usa 10% da capacidade do nosso cérebro? Esse mito já foi demolido de todas as formas que você possa imaginar, mas ainda tem gente que insiste que isso é verdade. Outro mito, a água da descarga gira em direções opostas se você estiver no hemisfério sul ou no hemisfério norte. Esse mito veio de uma interpretação errada do efeito Coriolis, que só afeta grandes sistemas, como por exemplo furacões. E um dos casos mais interessantes de mitos, nesse caso seria mais fraude do que mito, que insistem em continuar vivos mesmo depois de já terem sido desmentidos, é a ideia de que nós somos manipulados por mensagens subliminares ou propaganda subliminar. Esse é um mito tão persistente que até hoje tem gente da área de marketing e de psicologia que trata isso como se fosse uma verdade absoluta. Para você ter ideia, eu ouvi sobre propaganda subliminar pela primeira vez na faculdade de administração nos anos 90. Esse conceito foi apresentado como realidade e olha que a faculdade que eu estudei não era das piores. Mas a história que eu ouvi, e que muitos também ouviram, talvez você já tenha ouvido essa história, é que nos anos 50 foi feita uma experiência em um cinema onde foram inseridas no filme imagens de Coca-Cola e de pipoca com frases dizendo beba Coca-Cola e coma pipoca, passando muito rápido durante o filme, numa velocidade quase imperceptível ao olho humano. Essa experiência foi conduzida por um pesquisador de marketing chamado James Vicary e, segundo ele, a inserção dessas imagens fez aumentar logo após o filme o consumo de pipoca em quase 20% e o consumo de Coca-Cola em quase 60%. Essa experiência causou tanto furor que se criaram até legislações e regulações em vários países do mundo proibindo o uso de mensagens subliminares. E desde então as mensagens subliminares entraram no imaginário popular e nunca mais saíram. Mesmo depois de o próprio James Vicary, nos anos 60, admitir em uma entrevista que a pesquisa era uma farsa, que os dados eram todos falsos e que ele só fez isso para promover a sua empresa de marketing que estava passando por dificuldades financeiras na época. Na dúvida, outras pesquisas foram feitas sobre o mesmo tema e chegaram à conclusão de que o efeito das mensagens subliminares é nulo ou, na melhor das hipóteses, muito pequeno e só funciona quando a pessoa já está inclinada a agir. Por exemplo, ela já está com sede e você mostra uma Coca-Cola e, naturalmente, ela gosta de Coca-Cola. Ou seja, o autor da pesquisa original confirmou com todas as palavras há mais de 60 anos que a história era uma fraude. Pesquisas subsequentes foram feitas e demoliram a ideia de que mensagens subliminares funcionam e, a despeito disso, até hoje tem gente da área de marketing e psicologia que fala de mensagens subliminares como se fossem a forma mais eficiente de manipulação e até escolas de negócio de boa reputação ainda contam esse caso como se fosse uma coisa verdadeira. E por que essa ideia de mensagens subliminares sobrevive e é tido por muitos como algo real até hoje? Basicamente pelo mesmo motivo que teorias conspiratórias também persistem. São histórias simples, atrativas, gostosas de contar em uma mesa de bar ou em uma festa, que entretêm as pessoas e fazem quem está falando parecer super inteligente e que dão explicações fáceis para fenômenos complexos. E também tem o fato de que a ideia de manipulação oculta ou forças externas controlando nossas ações apela a um medo fundamental das pessoas, que é o medo de perder o controle. E essa ideia de mensagens subliminares é muito facilmente incorporada às narrativas de manipulação das massas. Ok, mas o que isso tem a ver com o mundo dos investimentos, das finanças e da economia? Diretamente tem pouco a ver, mas eu já vi algumas pessoas tentando explicar modismos e comportamentos irracionais de investidores, colocando a culpa em propaganda subliminar e em mensagens subliminares. E o que eu tenho a dizer sobre isso é que os investidores que agem de forma irracional fazem isso porque são irracionais, e não porque estão sendo manipulados por alguma força oculta. No mundo dos investimentos, nós somos 100% responsáveis por nossos acertos e nossos erros. Quando você ganha dinheiro, o mérito é todo seu. Quando você perde dinheiro, é
sua responsabilidade. Mesmo que você entregue o seu dinheiro para um gestor profissional ou invista seguindo as recomendações de um analista, foi você quem fez essa escolha. Portanto, o resultado que você obtém vai, no sentido metafórico e no sentido literal, para sua conta. Lembre-se de que transferir uma decisão para outra pessoa também é uma decisão. Mas o caso das mensagens subliminares serve também para ilustrar essa coisa dos mitos, dogmas e mentiras que continuam sendo tomados como verdades, mesmo depois que são refutados. Inclusive quando são refutados pela própria pessoa que inventou a história. James Vicary confessou a fraude com todas as palavras em uma entrevista na revista Advertising Age, mas a despeito disso tem aqueles que se encantam tanto com a história que não acreditam na negação e criam uma outra teoria conspiratória em cima disso, de que Vicary desmentiu o experimento porque forças ocultas o pressionaram a fazer isso para não tornar público o quanto as mensagens subliminares são uma arma de manipulação poderosa. Ou seja, caímos na armadilha da não falseabilidade. E a não falseabilidade é uma das características marcantes de um conceito pseudocientífico. E no mundo dos investimentos temos alguns mitos e dogmas que já caíram por terra, mas ainda assim tem gente que insiste em acreditar a despeito das evidências em contrário. Se você está achando esse vídeo interessante, não se esqueça de se inscrever no canal, dê o seu like e deixe um comentário, assim você ajuda a levar a visão cética mais longe. Mas voltando, um desses mitos é o clássico preço não importa, dos adeptos mais radicais do investimento de longo prazo. Outro mito é de que no Brasil renda fixa não dá dinheiro, mesmo provando numericamente que a renda fixa vem ganhando de lavada do índice Bovespa nas últimas décadas. Ah, mas aí você está comparando com o índice? Sim, é óbvio que eu estou comparando com o índice. Vou comparar com o quê? Com uma carteira específica de ações? Se for para fazer isso, eu tenho que comparar com outras carteiras que foram criadas usando os mesmos critérios. Do contrário, não vai ser uma análise muito científica, porque eu posso estar comparando ali com um outlier, com um ponto fora da curva. Fora que existem evidências fortes, estudos como o famoso SPIVA da Standard & Poor's, que mostram que a maioria dos investidores, incluindo profissionais e institucionais, perdem dos seus índices de referência no longo prazo. Então, usar o índice Bovespa para fins de comparação é perfeitamente razoável, pois no longo prazo a maioria dos investidores vai ficar abaixo dele. Mais um mito: imóveis nunca perdem valor. E para fechar o vídeo, um outro mito clássico, de que o ouro é uma reserva de valor infalível. E já que eu falei sobre ouro, quer entender um pouco mais sobre esse mito? Então assiste esse vídeo que eu vou deixar aqui para você, um vídeo sobre como alguns agentes do mercado usam o medo para influenciar suas decisões de investimento. E agora sim eu estou falando de influência explícita, nada subliminar.